Em nome da Câmara Brasil-Israel, do Rio de Janeiro, eu dou as boas-vindas a todos e principalmente ao nosso convidado de hoje, o André Cardoso, que de longa data é um colaborador, já participando, inclusive, na gestão da Câmara, e nós hoje vamos aprender muito sobre segurança, que é um tema quentíssimo aqui não só no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo como um todo, né? Então, André, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para você e primeiro cumprimentar também o Mauro, meu companheiro aqui de jornada, e vamos para a nossa 35ª entrevista do nossa série Orgulho Empresarial com o André Cardoso. André, por favor, se apresente, que é uma tradição do nosso programa, o entrevistado se autoapresenta. Com a Tá palavra. ótimo. Mauro Muito Henrique, obrigada. obrigado aí pela oportunidade. Então, meu nome é André Cardoso, eu sou engenheiro de formação, sou engenheiro eletrônico e engenheiro de telecomunicações. Já milito nessa área de tecnologia da informação e projetos de tecnologia de modo geral há mais de 40 anos, né? E atualmente eu sou CEO de uma empresa que é a Esfera, né? Que na verdade virou um grupo de empresas. Esfera Security Solution, Esfera Condomínio, Instituto Esfera. Essas empresas que hoje a gente administra, todas elas têm um propósito e um segmento específico dentro do mercado, né, de segurança eletrônica e também de projetos de TI. Então, basicamente, o que essas empresas fazem é desenvolver projetos de tecnologia da informação voltados para questões de segurança pública e privada. Excelente. E como é que surgiu a ideia, André, de criar uma empresa própria, né? Da onde deu aquele estalo depois de trabalhar na iniciativa privada, até no serviço público, né? Como é que você resgatou essa ideia, ou pelo menos você amadureceu e aplicou essa ideia de ter um negócio próprio? E ainda Não, mais. essa história é boa, que é o seguinte: nós vamos lembrar lá o nosso Fernando Collor de Mello, né? O Collor, né, dentro do processo. Eu me formei exatamente quando o Collor colocou aquela questão da retenção das nossas poupanças, né, na época. E ali não havia emprego, né? Não havia emprego para engenheiros, né? Eu me formei em engenharia e fiz ali uma pós-graduação ali na PUC, né, na área de robótica, e não havia emprego. Então, eu tinha feito um estágio na HP, e a HP, o que ela tinha a oferecer é uma parte de manutenção muito básica que não me interessava. E ali eu fui obrigado a criar a minha empresa, a minha primeira empresa, que foi a RioTech, né? E a RioTech, ela nasceu voltada para fazer treinamentos da Microsoft. Excel, Word, Windows. Então, eu posso dizer que eu sou um empresário raiz. Eu saí da faculdade virando empresário à faucet, né? Tive que aprender ao longo da minha jornada. Então, e depois disso, obviamente, eu fui evoluindo, essas empresas evoluíram e eu fui trocando o processo. Tive uma experiência na segurança pública, pelo menos duas boas experiências na área pública. Uma foi no Detran, como diretor de tecnologia. A gente trabalhou nos projetos de modernização da área de tecnologia no Detran. Depois fui convidado para a Secretaria de Segurança Pública do Estado, no governo Rosinha e Garotinho. Consegui trabalhar diversas questões, como o sistema de monitoramento da cidade, né, o atual CICC, né, e o Corrio. A gente participou do embrião disso tudo, monitorando os batalhões. E muitos anos mais tarde, já com outras empresas, né, eu fui convidado pelo ministro da Justiça, o Tasso Genro, na época, para ser a interface entre o Ministério da Justiça e o Estado do Rio de Janeiro num programa chamado PRONASSE, Programa Nacional de Segurança e Cidadania, onde a gente aplicou aqui o que nós todos conhecemos aqui como a nova revolução da segurança. Foi a época do Beltrame, onde a gente implantou as UPPs e conseguiu fazer várias coisas interessantes na época. Mas, infelizmente, essas coisas ao longo do tempo se deterioraram, né, e a gente está na situação atual aí complexa, né, que é uma pena, né, porque as ideias que eu participei e que eu corroborei foram ideias muito boas. Mas o problema é que a política sempre destrói o novo político que entra. Então, esse ciclo de construção e desconstrução é uma coisa que, infelizmente, nós temos que vencer em algum momento da vida. Bom, então eu entendi, você é CEO do Grupo Esfera, certo? Você poderia Verdade. falar sobre o propósito do grupo, os pontos focais, qual é
grande de atividade que vocês têm? Sim, sim. Então, o que aconteceu? Na época da segurança pública, quando eu comecei a implantar muitas cidades digitais, com os centros de comando e controle dessas cidades, né, e implantei algumas aqui no Rio, algumas fora do Rio, eu percebi uma falha na minha abordagem de aplicação de tecnologia, que era não ter cuidado dos homens, né, dos operadores dos sistemas. Então, eu me preocupava muito, antigamente, com tecnologia, e me preocupava muito pouco com quem ia operar a tecnologia e o que ela ia informar as pessoas, como é que ela ia realmente contribuir com a vida das pessoas. Então, esse aprendizado foi muito importante para eu conseguir criar o conceito que o Grupo Esfera utiliza hoje. Hoje, nós dizemos que nós aplicamos tecnologia que tenha propósito. Então, vamos dar um exemplo claro, né? Eu tenho que montar um condomínio ou uma cidade e tenho que botar várias câmeras, né, digitais, de última geração, com redes wireless, enfim, com toda essa parafernália. Hoje, eu me questiono de por que aquela câmera é colocada naquele local. Então, antes de colocar qualquer tipo de tecnologia, a Esfera hoje pondera sobre qual vai ser o uso dela. Então, a cada câmera, a cada sistema de controle de acesso, a cada ponto de rede de dados, a gente faz essa ponderação. Esse é o maior diferencial da Esfera no mercado. Se alguém me convoca, por exemplo, para instalar 500 câmeras em um determinado local, a primeira pergunta que eu faço é: você tem um descritivo do que cada uma delas realmente vai ter e vai fazer sentido? Então, é isso que a gente tem para colocar para o mercado. Então, a gente começou a entender que a gente tinha que operar a nossa tecnologia. E, no fim das contas, a gente entendeu que, operando, a gente conseguia entregar informações muito mais relevantes do que a própria tecnologia em si. A gente conseguia controlar processos, controlar contratos, criar indicadores, montar informações que levavam à decisão da gestão e do processo de desenvolvimento humano muito além do que meramente instalar a melhor rede, a melhor câmera, o melhor sistema. Agora, André, pegando isso, você colocou a palavra experiência, né, de alguma maneira, nessa sua trajetória, né, do lado, né, que você conquistou ao longo desse período, né, e viu que você poderia melhorar e levar isso para a tua empresa, né, o que é extremamente louvável, né? E agora a curadoria, né, de alguma forma, né, da onde vai colocar em cada câmara, por exemplo, o que é muito bacana também. A minha pergunta é no seguinte sentido: que tipo de, hoje a gente fala muito de dados, né, também, né, claro. Você mencionou agora indiretamente essa palavra. Que tipo de informação você traz para o cliente, o seu cliente? Você vai e opera, em vez de 500, colocou 300 câmeras ou 400 câmeras, não importa. Mas essas 300 câmeras trouxeram algum tipo de informação, além, né, do visual, né, além da gravação, por exemplo. O que esse cliente consegue com esse tipo de informação? É bem interessante. Então, vamos lá. Imagina um ecossistema assim. Imagina que a gente encontrou um mercado, por exemplo, de condomínios residenciais. Vamos começar por aí. A gente também tem condomínios industriais, comerciais, tem vários projetos. Mas os residenciais são um exemplo interessante. Vamos dizer que você chega no condomínio hoje residencial e ele já tem lá câmeras, controle de acesso, cancelas, catracas, está tudo lá, né? Então, você tem lá no condomínio um elemento que é o síndico, um elemento que é a administração, um elemento que é o morador e um elemento que são os contratos de serviço daquele condomínio. É sempre esse mesmo ecossistema que você encontra em todos os lugares. E o que falta entre essas pessoas todas? Falta uma ligação entre elas. Então, os moradores acham que a administração é responsável por resolver problemas de tecnologia. Então, se uma câmera está com defeito, é a administração que é ruim e não sabe trabalhar aquela questão. Se a câmera não funciona e não grava uma imagem, é o síndico que efetivamente não liga para o sistema e não tem o ordenamento e uma gestão sobre aquele ambiente. Então, a gente começa a entender que o papel de cada um dentro de um condomínio residencial, por exemplo, ele, na verdade, não é bem compreendido. Então, a Esfera, o que ela faz? Eu entro no meio desse caminho, entre todas essas pessoas. E o que eu começo a fazer? Eu começo a fazer ligações. Então, por exemplo, a administração precisa saber se um contrato de limpeza de um condomínio, se um contrato de segurança de um condomínio, se ele é eficiente e se ele realmente funciona.
Então, eu utilizo, operando as câmeras, eu utilizo o sistema para monitorar se a limpeza foi bem feita. Então, eu consigo botar nos meus operadores um ordenamento para eles criarem relatórios que eles me digam exatamente em que horas, em que local a limpeza foi feita e como ela foi feita. Eu consolido esses dados, compilo eles e boto isso numa pastinha. No dia seguinte de manhã, a administração, querendo conferir se a limpeza da noite foi bem feita, já está lá na pastinha dela todo esse resumo sintetizado do que deu certo e o que deu errado. E isso a gente faz para o ecossistema inteiro da estrutura do condomínio. A gente controla absolutamente tudo. Então, por exemplo, se um morador vai fazer uma mudança, a gente chama isso de ordem do dia. A gente recebe essa informação na sala de controle e da sala de controle a gente acompanha a mudança. Isso gera um relatório, gera um indicador e o administrador pode consultar. Ou seja, a gente começou a aliviar as tensões entre esses sistemas tecnológicos, o uso deles e as aplicações reais para realmente melhorar a vida das pessoas. Então, no fim das contas, se você observar, quando a esfera começa a fazer essas conexões, os contratos de prestação de serviço são auditados constantemente, melhorando a prestação de serviço, porque tem agora uma vigilância para controlar indicadores desse problema. A administração faz o papel dela de administrar e não mais se preocupa com questões tecnológicas, que não é a praia deles. Eles não vão saber se o rato roeu uma fibra ótica e o porquê do controle de acesso não está funcionando bem. Isso não cabe à administração fazer. Cabe a alguém que cuide da tecnologia e opere ela, realmente garanta que está operando. Então, o síndico, no final das contas, cabe ao síndico se relacionar com as pessoas. Ele é o CNPJ e o CPF que juridicamente fala sobre isso tudo. Então, ele tem que ter esses dados consolidados antes mesmo de qualquer reclamação chegue a ele. Ele já tem que ter tomado atitudes para isso. Então, essa é a vantagem de quando você entrega todas as tecnologias para a esfera. Então, como é que a gente pega isso? A gente vê interfonia, CFTV, rede de dados, controle de acesso, sistemas em geral de automação, todos esses sensoriamento, tudo isso a gente pega, empacota, traz para a gente a responsabilidade e opera. E daí sim é que começa a fazer sentido usar a tecnologia. O que a gente encontra hoje no mercado são administradores fazendo licitações para resolver o problema da manutenção do CFTV. Isso, na nossa visão, está equivocado. Ele deveria licitar uma solução que alguém entregasse informações para a administração e não se o CFTV está bom ou ruim. Isso não interessa à administração, ao síndico ou aos moradores. O que interessa é qual é a informação que aquilo leva a eles. Então, a gente tem educado o mercado para mudar o paradigma das licitações de tecnologia para a solução. É basicamente isso que a gente faz. Dentro disso que você colocou, eu tenho duas questões aí que eu queria detalhar um pouquinho. A Vamos lá. primeira por exemplo, você falou da limpeza. Alguém tem que, talvez, inserir algum tipo de informação inicialmente ou durante o processo, dizendo que naquele momento, naquele horário, por exemplo, tem que ser feita uma limpeza, para depois você poder registrar através de dados e comprovar se aquilo foi feito de maneira adequada ou não. Então, a primeira informação, como é que isso funciona, né? Inserir os dados no sistema. E outro por exemplo, se tem uma câmera quebrada, quebrou hoje, por exemplo, vocês vão enviar, por exemplo, tem condições, né, claro, de enviar uma notificação para um desses atores, né, que você citou, dizendo, olha, síndico ou, enfim, administração, o que for, aquela câmera que está, câmera 3, sei lá, 4, ela queimou, precisa ser trocada, tal, porque a gente sentiu. Como é que funciona esse tipo de coisa, André, por favor? Então, a primeira pergunta, a dinâmica é muito simples, é o que a gente chama de ordem do dia. Por exemplo, você vai fazer uma limpeza, antes de você começar essa limpeza, eu já sei na sala de controle aonde você vai circular, quais os locais que você vai trabalhar e efetivamente quanto tempo você vai levar para cada um desses processos. Então, isso já criou parâmetro para eu te dizer se você foi eficiente ou não, né? Quanto à questão da segunda pergunta, olha que coisa interessante. A esfera ela tem duas camadas, né? A camada de operação e a camada de manutenção e suporte.
Então, olha que interessante. A minha operação audita o trabalho da minha função de serviços de informática. Então, por exemplo, se uma câmera queimou, abre um chamado técnico via o sistema que nós temos e a pessoa tem um SLA, um tempo de atendimento que está pré-definido, e a esfera tem que ir lá e resolver esse problema. Porque, como eu disse, o problema tem que ficar transparente, tem que ficar invisível até para a administração. A esfera é contratada para resolver problemas tecnológicos, ela tem que ir lá e resolver. Porém, a operação faz o relatório se a esfera foi no local, se a esfera fez a manutenção e se ela teve êxito. Porque eu também sofro auditoria de mim mesmo, né, que é uma coisa interessante, sobre a eficiência do meu trabalho. Porque eu não poderia auditar o trabalho dos outros sem também usar o mesmo critério de auditar o meu próprio trabalho. Então, eu também, como prestador de serviço, de suporte e manutenção, tenho que melhorar os meus indicadores mês a mês de eficiência, entendeu? Para que todo mundo ande junto nisso aí. Mas, bom, eu fui síndica durante muitos anos aqui no meu prédio, atualmente sou subsíndica, é um condomínio de relativamente grande porte, residencial, nós temos 98 apartamentos, 20 pavimentos, e eu estou assim, impressionada como é que você faz esse trabalho, que é basicamente um trabalho de governança, né? Porque você une as partes, e eu não sei como é que, porque nós temos aqui um CFTV com 36 câmeras, e, por exemplo, fazer o controle da limpeza seria impossível para nós, porque nós temos 20 pavimentos, corredores, não tem câmeras nos corredores. Quer dizer, a maior parte do tempo que os faxineiros estão limpando, não tem câmeras funcionando. E depois, como é que você mantém pessoas observando as câmeras o tempo todo? Como é que é feito esse monitoramento das câmeras? Então, o que acontece, Henriette? Hoje, a esfera ela trabalha com condomínios de grande porte mesmo. É o que a gente chama de condomínios resort, né? 1.500 unidades, 1.200 unidades, 800 unidades. Então, aqui na Barra da Tijuca, existem vários desses condomínios, né? Nós atendemos verdadeiros quarteirões de prédios que são unificados. Ali, por exemplo, no Cidade Jardim, nós atendemos o Manhã, o Majestic, o Reserva Jardim, que são condomínios gigantescos, né? Nós atendemos também comerciais, edifícios comerciais, em Lineu de Paula Machado, Dimension, são grandes prédios. Então, grandes prédios diluem a conta de uma operação bem feita, né? Então, na verdade, você ter uma operação 24 horas dentro de um condomínio, ela demanda um custo que hoje gira quase em torno de R$30 mil por mês para você manter uma operação 24 horas. Então, não é um orçamento possível para um condomínio de 90 unidades, 100 unidades. Isso pesa muito no orçamento. Mas para 1.000 unidades, isso não existe, né? Então, primeiro conceito é, para operar dentro de um condomínio, o condomínio tem que ter porte para esse tipo de aplicação. Tá? Agora, em condomínios menores, que é o teu caso, né, condomínios de 100 unidades, o que a gente faz? A gente tenta tratar a prata da casa. A gente tenta apoiar o pessoal que já está dentro do condomínio a capacitar esse pessoal para usar as tecnologias de uma forma correta. Nem sempre isso é possível. Por quê? Às vezes a gente pega um funcionário que já é mais idoso, já está há muitos anos no prédio, aí você vai aplicar uma tecnologia de controle de acesso, com reconhecimento facial, com identificação de itens informatizados, você tem uma barreira ali da incapacidade da pessoa em pegar aquele processo ali para realmente trabalhar. Então, o que a gente costuma utilizar em condomínios assim é o que a gente chama de gestão compartilhada. A gente aplica sistemas informatizados, mas capacita os moradores para eles terem autonomia. É o que a gente chama de portaria autônoma, né? Então, a gente tem aplicativos em celular que se integram com leitores faciais, CFTV, onde cada um dos moradores é como se fosse um porteiro, só que da sua própria situação. Então, por exemplo, eu quero convidar você, Henriette, para vir para o meu prédio. Eu mando para você pelo meu celular um convite, você bota a sua face, e quando você chegar no meu prédio, você só apresenta seu rosto e você entra. Eu recebo no meu celular dizendo, Henriette acaba de chegar no condomínio. Quando você sair, você apresenta seu rosto novamente, Henriette acaba de sair do condomínio. Então, quando você chegar com um veículo, por exemplo, eu pego a placa do veículo, do visitante, mando para o sistema pelo meu celular, e aí a câmera que está lá lendo a placa do veículo
Quando o veículo chegar, ela abre a porta para você. E você entra e eu recebo uma mensagem com essas informações. Então, é um processo de portaria autônoma, né? Que funciona muito bem, mas que em determinados prédios, como você tem muitos idosos, isso também tem uma barreira. A barreira dos próprios condôminos, que às vezes não têm a capacidade de ficar mexendo nisso tudo. Então, para condomínios menores, você enfrenta algumas dificuldades que são dessa questão da pessoa entender a tecnologia propriamente dita. Mas é possível, é viável. Nós já conseguimos fazer isso em vários condomínios de menor porte. Mas a nossa especialidade são condomínios resort. Por exemplo, eu sou obrigado a controlar pequenas cidades, né? Então, você imagina, por exemplo, a piscina, né? Na época da Covid, né? Eu tinha que limitar o número de pessoas, mesmo moradores, para acessar a piscina. Como é que eu fazia isso? Sistema, operação. Então, a gente tem uma série de detalhes que podem auxiliar o pessoal com condomínios menores, mas efetivamente sem tanta observação, sem tanta geração de indicadores, mas ao mesmo tempo em condomínios maiores a gente faz até o movimento de educar adolescentes. Isso é uma coisa que depois eu comento. A gente educa adolescentes hoje em condomínios de grande porte, né? É bem bacana. Uma bate-missão. É uma difícil missão, porque envolve questão de drogas, tráfico de drogas dentro de condomínio, e muitas vezes são os próprios moradores que traficam drogas, né? Então, a gente é obrigado a ter muita assim, delicadeza e muito procedimento para trabalhar. Porque tem um tema que eu acho que a gente deve tocar, que é o famoso LGPD, né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E vocês imaginam o volume de dados que a esfera hoje administra. E são dados sensíveis, né? Nós temos escaneamento de RGI, carteira de identidade, fotografia de pessoas, telefone. Então, é uma massa de dados enorme. Só que nós temos uma série de responsabilidades com esses dados. E isso também faz parte desse trabalho da esfera de contratação. Nossos contratos todos prevêem LGPD, né? Então, é complexo, mas, assim, para condomínios de grande porte é fácil. Você bota uma operação lá, controla absolutamente tudo e gera os indicadores e a harmonia está feita. Condomínios menores, tem que ter um conselho nesses condomínios, você tem que capacitar minimamente esse conselho para começar a usar a tecnologia. Senão, não vale a pena aplicar a tecnologia em condomínio pequeno, que ninguém vai cuidar, né? Condomínios em Ipanema tem vários que a gente já visitou. O Dan até levou alguns amigos, né, para a gente conversar, para apresentar algumas coisas. Eu sou pragmático nisso. Eu digo assim, quem é o responsável? A pergunta é essa. Quem vai ser o responsável? Quem é que eu vou ensinar? Né? Aí, se não aparece ninguém, eu digo assim, eu não tenho nada para oferecer, então. Porque não vai valer a pena. Entendeu? Agora, por exemplo, você citou a Barra, tem no Jardim Oceânico vários condomínios lá que não tem porteiro, né? O porteiro está só em alguns horários, né? Então, às vezes, Verdade. do sistema, da tecnologia pode ser interessante também para esse tipo de prédio que tem 5 andares, 6 andares, né? Sim, a São portaria autônoma, né? Cada um exato. cuida da sua parte. Né? E como é que você trabalha com esses outras empresas no mercado, a Ganar, né, Gabriel, né? Como é que funciona Legal, legal. o dia de vocês com esses grupos também? Então, isso é bem bacana pelo seguinte, essas empresas que são grandes empresas, a Ganar é uma empresa gigantesca e excelente, no mercado ela é altamente reconhecida, e em São Paulo ela domina o mercado de São Paulo. E a gente tem o prazer de interagir com a Ganar, volta e meia, em vários contratos aqui. Né? O que acontece com a Ganar que é muito legal? A Ganar é uma grande empresa de colocação de RH. Né? Então, ela tem recursos humanos especializados, né? E tecnologias aplicadas, que ela faz exatamente o mesmo conceito que a Esfera faz. Ela dá propósito ao uso do processo tecnológico. Então, como é que a Esfera se integra com a Hana? Na parte de aperfeiçoamento tecnológico, capacitação e treinamento, e em algumas vezes até operações conjuntas com eles. Porque, lembra, a Hana tem um ecossistema muito grande. Ela, por exemplo, trabalha com homens armados. A Esfera não tem essa habilitação e nem esse interesse em trabalhar. Então, em muitos projetos que estão disponíveis no mercado, a gente interage dentro daquilo que é possível, que a empresa precisa complementar. A gente sabe se posicionar em não pegar o todo,
quando as outras parceiras estão atuando da forma correta. Então, eu interajo com a Ganá como um ser tecnológico, interajo como ele como operador. No caso da Gabriel, é interessante, a Gabriel a gente conhece desde o nascimento, né? A Gabriel é uma empresa voltada para a parte externa, né? Olhar o arruamento externo, para apoiar, de alguma forma, os bairros a ter informações que vão culminar chegando lá na segurança pública, né? A Gabriel é uma empresa que hoje tem mais de 5 mil câmeras espalhadas. E qual é o propósito dela? O propósito dela é: eu coloco uma câmera na frente do meu prédio, né? Você pode acionar a Gabriel e ela ligar para o 190 e acionar a polícia caso aconteça algum tipo de problema. Mas a parte legal é que quando você tem uma polícia para investigar um determinado crime, a Gabriel, como tem várias câmeras no bairro, né, ela pode dar informação muito mais consistente para a segurança pública do que apenas aquela câmera do seu prédio. Ela consegue dizer o roteiro que aquele assaltante fez no bairro inteiro. Então, essa é uma parte legal, porque isso é um sentido colaborativo, que cada prédio, se fizer a sua parte, né, ele consegue cobrir o todo. Então, esse conceito de bairro unido, né, para dar informação para a segurança pública, ele é muito válido. Mas, lembrando, a Gabriel, ela não é uma empresa que está ligada à segurança pública. Ela é uma empresa privada que tem milhares de câmeras que geram informação para a segurança pública. Ou seja, não se pode confundir a Gabriel com a própria polícia, né? Eles ligam para o 190 como o cidadão comum liga. Mas a grande vantagem é essa que eu falei. Como eles têm posição de câmeras no arruamento em vários prédios, você consegue ter uma visão melhor do problema que aconteceu ali. Agora, também existem iniciativas, né, que são interessantes, que são ligadas diretamente à segurança pública, que são os convênios com o CICC, a Polícia Militar, a Secretaria de Estado de Polícia Militar, que você pode pegar a sua câmera de casa e ceder para eles terem acesso. Obviamente, você não cobrando absolutamente nada, você sendo responsável por manter aquela câmera e a câmera tendo uma determinada resolução. Isso também é possível e acontece em muitos casos. É interessante, porque aqui no meu prédio nós temos a Gabriel, nós temos câmeras, os camaleões, né? Nós temos na parte frontal e nos dois laterais. O nosso bairro aqui é um mini bairro, é a Nova Urca, são 14 prédios. Então, o que aconteceu? Nós, na nossa associação, que é uma microassociação, nós tentamos que os 14 colocassem câmeras. Claro que só 5 colocaram, né? E os outros take advantage da gente, né? Os outros estão fazendo enriquecimento sem causa. Quer dizer, o prédio do lado tem um assalto, eles pedem a nossa imagem. E a Gabriel, ela já fez isso várias vezes, né? Ela pega as imagens dos 5 prédios, quer dizer, a gente tem, e não só desses 5, mas também, como você falou, eles têm 5 mil câmeras. Então, eles conseguem fazer um rastreamento bem. E outra vantagem que eu vejo muito interessante da Gabriel é que todos os eventos que nós temos atualmente, nós passamos para eles e eles tomam conta, eles fazem a interface com a polícia. Nós não temos mais essa preocupação. BO, tudo eles fazem. Não, BO tem que ser feito pelo morador, ou, enfim, transeunte, a vítima, né? Mas a partir daí eles assumem a responsabilidade, eles mandam os vídeos e tal. É muito interessante. Mas isso foi só uma parte. Oi? Eles ajudam muito. Você está na associação chamada AMOR, que não, na verdade, eu estou na associação chamada ALMA. Não, mas eu não sou da URCA, eu sou da Nova URCA, ALMA, Associação dos... sim, perfeito. Associação dos Moradores da Laura Miller. Quem atende a associação de vocês aí na Polícia Militar é o 2º Batalhão, né, de polícia. É o 2º Batalhão, exatamente. Sim. E nós temos a Gabriel aqui em 5 prédios. Bom, mas vamos lá. Eu queria saber essa questão da inteligência artificial, o impacto que está tendo e qual a evolução que você vê nem dá para falar nos próximos anos, vamos dizer nos próximos 12 meses. O que você vê de impacto? Porque é tão avassalador, né, que não dá para falar num prazo superior. 12 meses já é um mundo, né? É verdade. Olha, eu vou falar de uma experiência muito bem sucedida nossa, que eu posso falar com tranquilidade, né, que é a Ambev. A gente atende a Ambev no Brasil inteiro, né, hoje em dia. Por incrível que pareça, a gente não atende a área de security da Ambev. A gente atende a área de logística da Ambev. E olha que interessante, a gente utiliza câmeras para fazer o atendimento da área de logística. E
obviamente, sistemas de rede diversos lá conectados. O que a gente fez? A gente entendeu que, com o sistema de câmera bem posicionado nas linhas de produção e nos sistemas de carregamento e nas entradas e saídas de acesso das unidades, a gente conseguiria, por exemplo, usar uma inteligência analítica para ler placas de veículos e começar a fazer o rastreio logístico, desde a entrada do caminhão até a saída do caminhão, de todo o processo que ele passou de carregamento, de parada em pátio, de passagem pelos portais. E isso começa a gerar indicadores logísticos de performance, né? Então, você vê, eu uso uma câmera para ler a placa do veículo por um algoritmo de inteligência que traduz uma imagem em placa e consigo extrair dados estatísticos de logística. Então, esse é um uso, uma aplicação muito legal. Outra aplicação muito legal é, por exemplo, nas linhas de produção. Você tem a automação, né, da Ambev, né, que vai fazendo os pallets, vai produzindo cervejas, mas, em dado momento, o pessoal da logística precisava entender se a produção das linhas de produção estava adequada e estava numericamente contabilizada da maneira que eles precisavam. Fábrica de vidros, fábrica de latas, todas elas precisavam desse tipo de coisa. O que ela fazia? Mandava uma pessoa para ir lá nas linhas para fazer conferência. Botamos uma câmera, criamos um algoritmo de inteligência para entender o tipo de lata, o tipo de vidro, o tipo de caixa, e essas câmeras fazem esse trabalho para eles. Então, o que a gente conseguiu fazer na Ambev? A gente racionalizou os custos humanos, diminuiu a movimentação das pessoas dentro da unidade e criamos uma sala de controle com ar-condicionado, com última tecnologia, com poucos operadores, mas operando com uma eficiência quadruplicada. A Ambev, ela é interessante negociar com a Ambev, que é o seguinte: se você não propõe algum tipo de redução, racionalização de custo e melhoria de processo, você não fecha nada com eles. Então, para você se manter eternamente, você tem que estar sugerindo e montando tecnologias que vão melhorar esse processo contínuo. Então, a aplicação de inteligência analítica em imagens e em sistemas é a vida da Esfera hoje. Eu poderia te dar 1 milhão de exemplos aqui, mas esse é um exemplo poderoso, né? Por que a Ambev realmente conseguiu racionalizar nesses últimos anos os custos dela de logística? E a gente, graças a Deus, participa disso. É interessante, duas coisas que você colocou. A primeira é que, na verdade, vocês criaram um VAR, né? Para controlar, né? É isso aí. É um VAR eletrônico. É um VAR de segurança, né? Verdade, verdade. É um olho que tudo vê. Ele não dorme, ele não reclama, ele não pede 13º, férias, fundo de garantia, e ele está lá olhando o tempo inteiro. É o VAR 24 horas, né? E que não É, recebe reclamação também de Gabigol da vida, né? Então, é por aí. é, Outra coisa, outra coisa que, juntando, por exemplo, a segurança com todo esse trabalho que você mencionou agora na Ambev, vocês já mapearam, já fizeram, enfim, ou já foram contratados para, por exemplo, monitorar caminhões da Ambev em relação à segurança, a assaltos, por exemplo. Aí eu estou falando fora, né, do ambiente, verdade. claro, O que existe é o seguinte: existe uma tecnologia comum hoje, que ela já é muito difundida. Eu comecei a trabalhar com essa tecnologia lá nos anos 2000. Eu me lembro muito bem que eu tinha uma empresa de rastreamento satelital e rastreamento por GPRS, lá na época das Torres Gêmeas, né? Quando teve aquele acidente lá, acidente não, terrorismo lá das Torres Gêmeas, né? Então, essa situação de rastreamento veicular, ela está muito avançada hoje. Nós temos aqui dispositivos da Esfera, desenvolvidos pela Esfera, para fazer o seguinte análise. Eu coloco um dispositivo num caminhão, ele tem um GPS, né, que é o normal, mas ele também tem um sensor de trepidação, né? Por que isso é importante? Porque, no caso de vidros, né, que é quando eles produzem os vidros para as garrafas, né? Quando você lança um caminhão e vai mandar ele para várias estradas no Brasil, é interessante você saber o estado das estradas, né? Então, quando você bota esse tipo de equipamento dentro do caminhão, você começa a ter o metadados, né, de como é que estão as estradas, né, pela trepidação do caminhão, pelos buracos que ele passa. Isso é muito legal porque você começa a criar novas rotas, né, que são mais seguras
para a mercadoria que você está mandando. Então, sim, a gente tem tecnologia, mas existem diversos equipamentos de controle de GPS para você saber o rastreamento do veículo propriamente dito. Hoje, a preocupação desse... Pode falar. Dentro disso que você colocou, eu achei isso fantástico, né? Eu mapear a rota para saber até o tipo de embalagem, né, muitas vezes, que pode ir ou deve ir ou não naquela rota, para não quebrar, enfim, aquela coisa toda. E isso pode também interferir até em outras áreas de produtos dentro da própria empresa, né? Melhorar um pouco também aqui. Então, tem tudo isso, tem todo sentido. Eu achei ótimo isso. A minha pergunta foi, cara, o rastreamento ele já tem, você não colocou, vários anos. Agora, por exemplo, dentro desse rastreamento, eu estou me referindo particularmente à segurança, né? Que é a tua especialidade também, né? Sim, claro. Há algum tipo de vínculo com a polícia? Quando aquele veículo, né, abordado de alguma maneira, além do GPS, né, você saber onde que ele está, há uma forma de comunicação em termos de segurança, André? Não, tem um negócio muito bacana que vale a pena. Isso vale até um bate-papo só sobre isso. Aliás, é uma sugestão que eu faço para a Henriette. A gente pode marcar um evento sobre tecnologias aplicadas no Brasil de segurança. Uma delas, que eu acho a fina flor da tecnologia para esse caso, é o seguinte. Você vai mandar um caminhão, né? A grande pergunta é, nesse trajeto desse caminhão, está tendo algum conflito, algum problema? Você está tendo algum tipo de evento de segurança pública nesse caminho? Bom, você, a princípio, para buscar essa informação, é um inferno, né? Mas existem empresas hoje que prestam o serviço de consolidação de metadados de redes sociais em cima de questões de segurança geolocalizadas. Então, olha que legal. Você imagina que você é uma autoridade, você é o presidente da Shell, e você vai vir visitar aqui a Shell aqui no Brasil, né? Você tem que ajudar essa autoridade a se locomover de uma maneira correta, né? Então, existem softwares que, antes dessa autoridade se deslocar, ele recebe no celular dele a rota que ele pode seguir dentro do Rio de Janeiro, que não haja conflito, a rota mais segura. E, se houver conflito e o conflito começar no meio da jornada dele, ele recebe já a modificação da rota para que ele se desvie dentro desse processo. A mesma coisa acontece com cargas, em geral, né? Então, por exemplo, os roubos de carga no Rio de Janeiro eram um inferno. Então, isso foi se reduzindo à medida que a segurança pública foi tendo interesse em consolidar esses metadados dentro do CICC, dentro do Centro Integrado de Comando e Controle. Mas existem empresas privadas que subsidiam esse tipo de informação para que você resolva, tanto no mundo privado como no mundo público, esse tipo de processo. A inteligência de consolidação de metadados é o que a gente chama de data lake, né? E consolidação de filtro de dados. E isso já existem aplicativos que podem realmente auxiliar. No caso da segurança pública dos bairros, os batalhões agora estão se municiando dessas interfaces para também ajudar o cidadão comum nesse tipo de problema. Mas aí vamos levar algum tempo para chegar até lá. Eu me lembrei, quando você estava falando da Ambev, que eu mentorei durante algum tempo uma startup que trabalhava para a Ambev na questão de segurança do trabalho. Eles apresentavam, eles tinham um sistema, um software, que detectava não conformidades. Por exemplo, um funcionário estava andando numa área proibida, ou então estava sem bota, sem capacete. Então, esses lances era realmente umas câmeras espião, né, espiãs. E realmente funcionou muito, a questão dos acidentes baixou muito. Eu não sei depois se continuaram com esse sistema, mas eu queria saber se você tem alguma coisa nesse sentido, ou podia acrescentar o que evoluiu, porque isso aconteceu há uns 4 anos atrás. Depois eu não tive mais notícias se evoluiu, Olha, mas para mim, na época eles estavam muito satisfeitos. essa pergunta é maravilhosa, porque é o seguinte, um segmento é como eu disse, o grupo Esfera é um grupo, né? Então, nós temos a Esfera Condomínio, a Esfera Security e o Instituto Esfera. Dentro do Instituto Esfera, né, a gente criou um instituto aqui de pesquisa e desenvolvimento. Então, o que a gente conseguiu
dominar aqui? A gente dominou uma linguagem chamada IOLO, né? Essa linguagem chamada IOLO, ela é uma linguagem para algoritmos de inteligência analítica, tá? De imagem, inclusive. Então, quando a gente dominou esse processo, há 2 anos atrás, o que a gente entendeu? A gente entendeu que a gente podia criar qualquer tipo de algoritmo de análise. Então, hoje, a gente tem também na Ambev, além de capacete, luva, óculos, máscara, tudo isso que são algoritmos comuns, a gente está desenvolvendo um algoritmo para o mercado não só nacional, mas internacional, que é o algoritmo homem-máquina. O que é isso? Você tem as paletadeiras, né? As máquinas que empilham, né, ali os materiais. E isso é crítico dentro da estrutura do Ambev, né? Então, por exemplo, quando essas paletadeiras se aproximam de um homem, para a segurança do trabalho é vital saber quantos encontros homem-máquina estão acontecendo em determinada unidade para que eles tomem atitudes de retreinamento do pessoal para que isso não ocorra. Então, a gente está treinando um algoritmo há 1 ano e meio, para você ter uma ideia, para ele conseguir entender essas milhares de possibilidades de interações homem-máquina. Então, o algoritmo hoje ele está numa assertividade de 70%, 71,5%. A gente pretende, até o meio do ano que vem, estar com 85%, 90%. Quando a gente chegar lá em 95%, esse é um produto para o mundo inteiro. Qualquer fábrica, unidade fabril, qualquer local que precise dessa informação, a gente pode colocar na câmera existente esse dado e, efetivamente, dar esse tipo de informação que é altamente relevante. Então, isso é treinamento. O software é um software de mercado, o IOLO é um software acessível para todo mundo, mas o que importa não é o software e nem a codificação. O que importa é treinar o software naquilo que você quer ver. Então, a gente faz isso aqui na Esfera. Fantástico. Não, é impressionante, né, essa evolução toda, né? Você falou em treinamento. Eu queria que você falasse um pouquinho aí internamente do grupo como um todo, do treinamento, porque toda essa evolução, né, de forma de inteligência artificial, o treinamento dos dados, isso é fantástico, né? E tem que ser cada vez mais, né, evoluído. Agora, o ser humano, né, que tem por trás disso, né? Como é que é a atuação do grupo em relação a ele também? Não é fácil, não é fácil, não. Eu confesso que não é fácil. Mas olha só que bacana. Eu já tinha um DNA muito antigo, né? Lá das minhas primeiras empresas também, e desde que eu comecei a ser empresário, eu tinha uma vocação para repassar informação, né? Então, eu aprendi ao longo da vida que todo mundo consegue aprender absolutamente tudo que quiser. O problema é o tempo de cada um, né? Então, tem pessoas que aprendem mais rápido, outras que aprendem mais lentamente, mas eu posso afirmar para você que todo mundo tem capacidade de aprender absolutamente tudo que tiver interesse. Então, a gente trabalha muito com pessoas que vêm totalmente despreparadas. Elas vêm formadas, elas vêm de uma questão acadêmica muito bem estruturada, mas para nós é o zero absoluto, porque a gente é obrigado a ensinar do zero tudo que tem que ser feito, tudo que tem que ser montado, até a filosofia mesmo do trabalho em si. Mas o bacana é que é uma garotada que a gente incentiva também a sempre estarem pesquisando. Então, a nossa empresa, apesar de ter setores nela, ter o pessoal de hardware, o pessoal de infraestrutura, o pessoal de suporte, apesar de existirem os setores na empresa, a empresa é naquela arquitetura aberta, onde todos convivem com todos. Então, a informação circulante ela está disponível. Então, um cara de infraestrutura pode começar a se capacitar no desenvolvimento de dados. Um cara de desenvolvimento pode entender como é que é o hardware de um sistema wireless. Então, a informação dentro da esfera circula muito rápido, muitos dados estão disponíveis e, efetivamente, a gente incentiva que essas pessoas cresçam dentro da empresa. Isso é bem bacana. O futuro nosso, falando de 2025, 26 e 27, esse é o meu desejo, meu sonho, né, para o futuro, é o conceito de partnership, né, que é partilhar a empresa toda, o percentual da empresa toda, com esses funcionários que são a prata da casa. E, efetivamente, eles se tornarem pequenos sócios da empresa da gente, eu diminuir a minha participação societária ao longo do tempo, para que essas pessoas, efetivamente,
comecem a ganhar não só com a evolução da empresa, mas também sendo sócios dela. Essa é uma visão que a gente tem. Então, a gente funciona muito bem. Meu índice de perda de funcionários é praticamente nulo, o índice de capacitação é elevadíssimo, né? E a gente não se importa da pessoa passar de nível. Se ela passar de nível e eu não conseguir mantê-la dentro da empresa, maravilha, ela leva a imagem da nossa empresa para o mercado. E é sempre bacana. Eu já tive pessoas que trabalharam comigo, que eu capacitei, que hoje são clientes nossos, né, que nos levaram para novas aventuras aí de trabalho. Então, é bem interessante a filosofia que a gente adotou aqui. Esse modelo, muito rapidamente, esse modelo de trabalho, de formato de trabalho, né, que você está querendo implementar daqui a alguns anos, é exatamente trazer para o hoje. Né? A gente tem que começar a amadurecer novas formas, né, de participação, de inclusão, novas formas de engajamento, né, através de vários fatores diferentes. Isso é bem interessante. Só pegando um gancho que você colocou antes, você colocou que os dados estão muito disponíveis, né, até porque pela sensibilidade, né, que a empresa tem que ter, né, são dados sensíveis e precisam ser bem guardados também. Como você, André, como empresa de segurança, consegue também se proteger pelos hackers? Né? Ah, tranquilo. Isso é a parte boa. Olha, primeiro existe uma relação, eu estudo muito e me relaciono com algumas empresas israelenses, né? Na parte de cybersecurity, na parte de segurança de dados. Então, Israel é um celeiro de tecnologia de segurança desse tipo. A ação e contra-ação, né, que a gente chama. E o que acontece aqui? Eu simplesmente adotei uma postura de segurança plena. Como? Eu não tenho nada dentro da minha empresa de dados, nada. Eu não tenho um servidor aqui operacional dentro da empresa. Eu utilizo o que já é o padrão. Eu utilizo Amazon, eu utilizo Microsoft, eu utilizo Google, eu utilizo todas as grandes empresas que têm mega data centers que investiram bilhões e bilhões em segurança de dados para efetivamente eu não ter que me preocupar com uma parte disso. Então, por exemplo, eu uso aqui da Microsoft toda a linha Microsoft 365. São softwares que eu pago mensalmente, eu loco eles, que vem o Windows, o Word, Excel, todas aquelas situações onde isso tudo está em nuvem. Garantido por quem? Pela Microsoft. Maravilha. Então, meus dados estão lá. Eles que cuidem desse assunto. Localmente, eu adoto algumas ações aqui que são interessantes. Por exemplo, eu adoto máquinas virtuais, né, que são protegidas. Então, você, na verdade, entra no teu computador, entra numa máquina virtual dentro do meu servidor e opera lá. Então, você não tem a capacidade de mudar as minhas configurações, porque elas já estão pré-consolidadas dentro de uma máquina virtual dentro do servidor. Mas no micro local, na estação local, a gente usa Kaspersky ou Kaspersky. Cada um fala de uma forma. É uma empresa que é bem interessante na parte de segurança de dados também e na parte de antivírus, anti-spam, que funciona também muito bem localmente nos nossos microcomputadores. Então, basicamente é isso. Por exemplo, o nosso sistema de controle de acesso é 100% em nuvem. Nossos sistemas aqui operacionais, nossos e-mails são todos Google Workspace, né, que a gente trabalha com a própria Google, o Gmail, a gente tem uma contratação para isso. Então, assim, a gente já tem essa preocupação desde o nascimento da empresa e passa essa informação para os clientes também, que adoram isso, né? Eles terminam com essa segurança de dados bem consolidada, né? Espetacular. Eu fiquei fascinada com a cultura organizacional do Grupo Esfera, né? Fantástico, né, Mauro? Muito difícil a gente assim, ver o exemplo tão de livro, assim, de capa de livro, porque realmente você tem a visão empresarial de compartilhamento, uma gestão colaborativa. Você realmente obtém a cumplicidade da sua equipe, né? Não são verdade. empregados, não são funcionários. Não. É a coparticipação, né, Ied? Eu acho que exatamente. o case, né, que você está começando a elaborar um case, eu concordo com a Henriette, daqui a 2 anos, 3 anos, você pode lançar um livro dizendo das experiências que você teve, né? Esse tipo de estudo. Verdade. Então, Exatamente. É um exemplo emblemático. aqueles desafios, né, que você conseguiu até superar
e testar, e validar, e aperfeiçoar, né? Eu acho que vai ser eu acho que um best-seller aí, né, para o mercado, né, um exemplo. Então, você sabe uma coisa interessante? A gente não tem alternativa, tá? Isso não é tanto por uma visão assim racional da administração de uma empresa. Eu acho que a gente já não tem mais alternativa. Eu vejo pelos meus filhos, né? Meus filhos eles têm uma parte, eles têm cabeça, tronco, membros e celular, né? Na verdade, é uma parte orgânica deles, né? Então, eu vejo pelos meus funcionários, as pessoas que trabalham comigo, eles são essa geração. Eu discuto com eles educação financeira, eu discuto com eles Bitcoin, aplicação de ações, mercado financeiro. A gente tem aqui, e isso é um desejo nosso também, de ter um dia na semana, 2 horas dentro da semana, de educação financeira. Eu, por exemplo, fui ser educado financeiramente com 50 anos de idade. Eu fui aprender o que é uma opção, o que é um trade, o que é uma aplicação, uma criptomoeda, muito tarde na minha vida. Eu poderia estar rico hoje, assim, milionário, se efetivamente eu tivesse entendido isso com 18 anos de idade. Então, o que eu tento fazer é usar a tecnologia para fazer essas pessoas terem um uso dela com um propósito mais consistente, né? E eles gostam, né? Uma aplicação de mercado financeiro é uma coisa que atrai eles dentro do celular e a gente discute aqui dentro da empresa sobre esses assuntos. A empresa não é monolítica, ela não é uma empresa chata. Numa empresa, eu tenho um sofá dentro da empresa, no meio da mesa aqui, que as pessoas dormem no sofá, entendeu? Eles sentam lá e vão lá descansar, a área de descanso delas. E eu não sou um patrão formal, eu sou um parceiro de trabalho. Óbvio que eu tenho sócios aqui dentro que têm uma postura. Tem um diretor operacional, meu sócio, ele cuida. Eu não, eu agora, graças a Deus, eu posso ser como eu gosto de ser. Eu gosto de ser parceiro das pessoas, ser uma fonte de informação e formar grandes negócios com pessoas que realmente entendam essa filosofia. Então, assim, a gente não tem muita alternativa daqui para frente no mercado. Ou você vai tratar essas pessoas com tecnologia, empolgação, propósito, ou efetivamente você não vai segurar muito tempo nenhum funcionário, né? Se você não trouxer isso para o teu ambiente de trabalho, pode ter certeza, você vai perder tempo. Eu vejo com meu filho, eu digo assim, meu filho, onde você vai trabalhar? Engenheiro, estava fazendo engenharia lá na UERJ. Onde você vai trabalhar? Não, vou trabalhar num lugar que eu sinta que vai haver um propósito e que realmente vai mudar a humanidade, vai ser... Onde está esse lugar? Né? Ele vai entrar numa empresa, o cara vai dizer, meu irmão, olha só, você tem que fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, e execute dessa forma, dessa forma, dessa forma. E ele vai dizer, não, isso não é assim. Eu vim aqui para imaginar uma nova forma de trabalhar. Então, é muito difícil manter pessoas dessa geração mais nova. Esse é o grande problema. A gente está pensando em emprego, falta de emprego. Olha, eu vou dizer para vocês, não vai haver falta de emprego. O que vai haver é falta de pessoas querendo ter um emprego, entendeu? Então, isso a gente vai ter que trabalhar. E aqui eu já comecei há séculos. Eu nasci dessa forma, né? Porque eu já tive outros momentos de vida onde eu vi o que não deu certo. Né? Essa é a grande questão. É bem bacana, assim, porque você quase que falou uma palavrinha mágica aí na atuação diária, que é a implementação muito forte da cultura empresarial, né? Você Exato. falou várias palavras, mas a cultura você implementa É, né? Como se você fosse uma espécie de um presidente, né? E os outros fossem primeiro-ministros, assim, né? Ministros. isso. Você está E são responsáveis, olha, são responsáveis. São pessoas que vão no limite da responsabilidade. Eu debato com eles, eu digo assim, um cara de infraestrutura. Eu estava conversando agora, a gente desenvolveu uma interface para controlar água e energia. Né? A gente sentiu falta no mercado de um aparelho que pudesse controlar cisternas, caixas d'água, hidrômetros, isso tudo. Aí nosso pessoal de tecnologia desenvolveu um hardware e desenvolveu um software para isso. E eu estava falando com o pessoal de infraestrutura para implantar. Eu parei com eles essa semana e fui explicar o sistema inteiro. Desde o início, o desenvolvimento, como ele era. Mas, pô, André, não é um cara que vai só pegar e instalar lá um cabo, conectar e o negócio vai funcionar? É verdade, mas eles têm que saber
toda a jornada da empresa, por onde ela passou, conversar com o engenheiro que desenvolveu o hardware, conversar com o cara que fez o software, e a gente faz. E o que acontece? O que acontece é um fenômeno. Eles dão sugestão. Olha, podia ser melhor se fosse assim. Eu troquei uma interface de alimentação desse sistema por uma interface PoE por sugestão de infraestrutura. PoE é Power over Ethernet. Você liga o cabo de rede, já alimenta tudo. Né? Eu antes estava alimentando a interface e ainda botando o cabo de rede. Ou seja, reduziu o meu custo porque um cara de infraestrutura deu essa visão. Então, é muito importante fazer isso. Não tem jeito. Outra coisa que você mencionou também que eu achei muito bacana é a educação financeira. Exatamente porque se está no ambiente profissional, isso é fundamental também. E aí eu quero fazer uma pergunta dentro disso. Hoje a gente tem um problema que é gigante no mundo inteiro, e particularmente no Brasil, que está crescendo muito, infelizmente, que é justamente as apostas virtuais. E as bets, os as tigrinhos. Como isso está impactando, já impactou, ou de alguma maneira você já. Posso dizer? Zero. Nos Aí. blindamos contra isso. O que eu fiz? É por isso que a gente tem um papo de educação financeira. Graças a Deus, a minha empresa é uma empresa aberta, né? Ela não tem travas entre as baias, não tem baias entre as pessoas aqui. Se eu der um grito no início aqui do corredor, todo mundo ouve, até o final lá da empresa, todo mundo ouve o que está acontecendo. Então, esse tipo de situação, a gente bota logo de cara. Tigrinho, bet, aposta, tudo isso está na ordem do dia. A gente conversa sobre isso abertamente dentro do processo da empresa. Ninguém aqui cai nessa cilada, entendeu? Ninguém. Então, a discussão aqui virou uma discussão de alto nível. Eu estou discutindo por que a Solana subiu muito esse mês, por que a XRP, a ADA, por que a NIR de inteligência artificial vai ser uma possibilidade de aumentar o capital. Por quê? Eu não quero funcionário pobre, eu quero funcionário com muita inteligência, com muita capacidade, porque eu não quero funcionário, eu quero pequenos sócios e que podem se tornar grandes sócios. Essa é a diferença. Como é que eu vou trazer essas pessoas para dentro de um partnership se elas não têm noção de nada? Se elas meramente instalaram um computador ali e ficavam fazendo isso durante 10 anos? Não. Eu quero que eles abram a mente. E as pessoas que conseguirem pegar a informação e se desenvolverem, poxa vida, gente. Olha, na minha época eu não tinha um oráculo, né? Como a gente tem o oráculo dos deuses, né? A gente tem hoje YouTube, Google. Quem sabe usar a tecnologia está feliz da vida. Eu já fiz, olha, outro dia eu fiz um treinamento completo sobre leilões judiciais e extrajudiciais. Eu virei um expert nisso. Poxa, foi o quê? Como se eu tivesse visto no Netflix lá um seriado. Eu aprendi tudo sobre isso, eu tinha um medo miserável disso. Hoje eu estou comprando imóveis, vendendo imóveis, me divertindo com isso. Então, eu acho assim, eu acho que a capacidade nossa de expandir a nossa consciência com o que existe aí de material é muito grande. Então, essa é a minha missão dentro da empresa. Eu não sou o patrão clássico, eu sou o cara da informação, da inovação, da evolução. Então, o meu papel está muito bem definido dentro da empresa, apesar de ser CEO da empresa. Mas eu tenho 2 excelentes sócios que me ajudam muito nesse dia a dia, né? Que são sócios de fato meu atualmente, um que é diretor operacional e outro que é um engenheiro que trabalhou anos e anos em empresas de telecomunicações, né? E que me apoia aqui na área comercial. Então, é bem bacana, é bem bacana. Eu posso dizer que aqui é um ambiente de trabalho bem saudável. Poxa, eu já estou quase indo trabalhar aí. Olha, a gente tem problema, tá, gente? Eu só falei a parte boa. Existem vários problemas a serem resolvidos. Isso vai ficar para uma próxima a ser continuado, porque nós já estamos aqui, já passamos 1 minuto do nosso horário britânico, já passou? 8 horas. Uma pena, né? Voou, né? 1 hora voou, né? Mas então, eu queria te agradecer muito, foi um papo delicioso e muito instrutivo, aprendi muito, Mauro também, né? Tenho certeza, e quem nos assistiu, quem vai nos assistir, porque o nosso Orgulho Empresarial, ele vira quase minissérie, né? Tem os melhores momentos, tem o programa completo, isso fica tudo disponível. Então, eu quero te agradecer e passar a palavra para você, em nome da Câmara Brasil-Israel,
mais uma vez, passar para você e depois a despedida do Mauro e concluímos o nosso bate-papo de hoje. Bom, então eu não podia deixar de dar um depoimento seguinte: por que eu estou aqui e por que a Câmara do Brasil-Israel ela fez parte agora de todo o meu processo de vida, né? Um grande amigo, um amigo fraterno, que infelizmente faleceu, o Efraim Menius, né, que me trouxe nessa missão de reposicionar a Câmara do Comércio Brasil-Israel, e entendendo e aprendendo com ele, eu aprendi uma coisa muito importante: o conhecimento, trafegar o conhecimento. Isso é uma prática judaica que vai ser passada por gerações da minha família. E o Efraim fazia isso muito bem mesmo. André, só para agradecer realmente a tua participação enriquecedora, né? Tipo, a gente aprendeu muito. Parabenizar pela tua postura, né, em termos pessoais e profissionais, essa tua evolução toda de maneira bem sólida, né, que isso que é o fundamental. E no próximo convidado vai ser uma mulher, né, Red? A gente vai começar a preparar já mais uma edição do Orgulho Empresarial. Dessa vez vai ser a primeira de 2025, né, se Deus Aqui quiser. nós mantemos equidade de gênero. Estarei lá. Valeu, Tudo André. bem. Valeu. Bom, obrigado, hein? Boa noite. Boa noite.